Pessoal, agora a gente vai conversar um pouquinho sobre lesões no tendão de Aquiles, dores no tendão de Aquiles, né? E dores na inserção do tendão de Aquiles no calcanhar. São situações, são problemas, tá? Que algumas vezes têm causas um pouco semelhantes, mas tratamentos até bastante diferentes, tá bom? Então, vamos explicar um pouquinho melhor sobre isso agora. A tendinopatia do tendão de Aquiles ou uma doença inflamatória do tendão de Aquiles, a gente não sabe o porquê que ela ocorre em determinadas pessoas e outras não. Tem pessoas sedentárias que têm, tem pessoas atletas que têm, indivíduos que praticam só aquele atleta de final de semana, por exemplo, tá? E que desenvolve essas tendinites ou inflamações crônicas do tendão de Aquiles. Então a gente não sabe dizer para você exatamente, né? Não temos esse conhecimento ainda do porquê que algumas pessoas vão desenvolver a lesão do tendão de Aquiles e outras não vão desenvolver isso. Tanto vale pelo corpo do tendão de Aquiles quanto na inserção do tendão de Aquiles. Tendão, músculo e osso aumentam de tamanho, elas ficam mais fortes conforme a gente usa. O que acontece em pessoas que têm essas tendinopatias crônicas? Na medida que você vai fazendo esforço, uma simples caminhada mesmo na rua, por exemplo, ou vai subir uma escada, e que você força um pouco mais o tendão de Aquiles, você vai ter essas microlesões. Essas microlesões, elas acontecem o tempo inteiro, tá, gente? Toda vez que a gente está fazendo algum esforço físico, pegando algum objeto pesado, ou caminhando, né, subindo escada, descendo escada, você está tendo essas microlesões de um grau menor, mas você está tendo, tá? E quando você tem essa microlesão, esse paciente específico que tem um problema no tendão, na hora de fazer a cicatrização, isso não acontece. O que acontece é um tecido cicatricial se formando, conforme um corte na pele, fica aquela cicatriz na pele, né? Não fica a pele normal. E é isso mais ou menos que está acontecendo com o tendão. E isso vai se repetindo, é uma cadeia de acontecimentos de eventos que vão acontecendo, tá? E que chega uma hora que aquela lesão que era microscópica, ela começa a ficar macroscópica, porque aquele tecido cicatricial, quando ele é tensionado, ele se rompe mais fácil do que o próprio tendão. Aí sim o paciente vai desenvolver uma inflamação no tendão ou na inserção do tendão no calcanhar, tá? E vai começar a dar aquela inflamação visível na região do calcanhar, em que o paciente fica com bastante dor aqui ou bastante dor no corpo do tendão, aumenta de volume, fica bastante inflamado. Aí nessa hora que a gente chama de tendinite do tendão de Aquiles, aí nessa hora é um caso mais agudo, uma inflamação mais aguda que a gente precisa tratar com repouso, com gelo, né? Algumas vezes uso de anti-inflamatório e fisioterapia para tentar tirar essa inflamação aguda. Como é que a gente faz o tratamento disso daí, dessas lesões do tendão de Aquiles, tá? A gente precisa, primeira coisa, tirar a sobrecarga em cima do tendão de Aquiles, dar uma chance para que ele descanse um pouco e consiga cicatrizar de uma forma melhor. A segunda coisa que a gente precisa fazer exercícios específicos, a gente chama de exercícios excêntricos, em que a gente faz um pouquinho de esforço em cima do tendão, mas ajudando ele a se alongar, a se excursionar de uma forma melhor e redirecionar as fibras na cicatrização dele. Outra coisa também que a gente pode fazer para tentar ajudar a aliviar é ganho de mobilidade da articulação do tornozelo, de quadril também, de fortalecimento de estruturas do quadril, abdômen, coxa, para que você force menos a panturrilha e force menos o tendão de Aquiles, para que ele faça menos esforço na hora que você vai andar. Um dado bem interessante que eu costumo dizer para os pacientes, tá? E aí vai outra coisa que você pode fazer para poder tentar ajudar, e eu vou explicar o porquê. Um pouco de perda de peso. Quando a gente vai fazer uma caminhada normal, para que você se locomova para frente, o tendão de Aquiles ele precisa ter um esforço de cerca de 3 vezes o peso do seu corpo para conseguir te impulsionar para frente. Quando você vai correr, de 7 vezes até 14 vezes o peso do seu corpo. Então, se você emagrece 1 quilo, você está tirando 3 quilos de peso em cima do tendão de Aquiles na hora que você está caminhando e 7 a 14 quilos quando você está correndo ou fazendo um pulo, né?
Vai pular, por exemplo, jogando basquete, vai querer fazer uma enterrada e aí vai dar um pulo muito alto e aí precisa de fazer esse esforço maior no tendão de Aquiles. Então, quando você consegue perder um pouco de peso também, em algumas pessoas, tá? Algumas, não são todas, isso funciona muito bem. A pessoa perde 3, 4 quilos ali, já melhora muito as dores, o tendão ele consegue respirar melhor porque ele precisa fazer menos esforço e ele consegue cicatrizar melhor. E você dá uma chance aí para ele poder se recuperar. A fisioterapia ajuda bastante, alongamentos também ajudam bastante, né? Mas cada caso é cada caso, conforme eu falei para vocês. Isso quem vai saber lhe dizer melhor é o seu médico ortopedista, especialista em pé e tornozelo de preferência, tá? Ou um bom fisioterapeuta que entenda bem desse tipo de reabilitação, que vai te ajudar bastante. Em alguns casos, infelizmente, a tendinite está tão forte, a alteração do tendão está tão grande, em que o tendão ele cresce de tamanho. Então, em vez dele ter uma espessura mais ou menos conforme o tamanho do meu tendão aqui, que é quase o normal dele, ele às vezes fica grosso, desse tanto aqui assim, tá? Bem grosso mesmo, de tanto tecido cicatricial e fibrose já que tem nesse tendão. Então a gente perde a função dele de vez. Nesses casos, aumenta as chances de ruptura do tendão de Aquiles, né? E a chance da gente conseguir ter uma melhora com uma boa fisioterapia já diminui muito. Quando a gente não consegue ter uma melhora com tratamento conservador, muitas vezes a gente precisa partir para o tratamento cirúrgico para aliviar de vez esses sintomas. E como é que a gente faz esse tratamento cirúrgico? Depende muito do problema. Quando é uma tendinite do tendão de Aquiles, existem vários tipos de abordagem e isso precisa ser avaliado muito bem no consultório. Para saber a melhor técnica que deve ser feita para o seu caso, se realmente é um caso cirúrgico, né, consulte um especialista de tornozelo. Eu sou o Dr. Guilherme Feijó, cuidando do seu pé a cada passo.